A gente vai hoje cobrir aí do verso 1 até o verso 12. Mais para frente eu vou explicar por que dessa divisão. Mas hoje, então, nós não vamos cobrir o capítulo 23 inteiro. Eu tinha a intenção inicial de fazer o capítulo 23 inteiro porque eu queria correr do discurso dos fins dos tempos, mas não vai ter jeito. Certamente pegarei uma parte do discurso escatológico de Jesus. Vamos ter que falar dos fins dos tempos, não tem jeito. Muito bem, Mateus 23, então, todos acharam? Peço sua atenção na leitura do texto, diz assim: Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos muito pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas das suas capas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. E nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos por mais uma vez estarmos diante da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque temos sido abençoados pelo Evangelho de Mateus em cada um desses estudos. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado a condição de participar desse momento tão rico, Pai, onde estudamos a Tua palavra. Que o Senhor venha falar nossos corações nessa manhã, que a Tua palavra venha a ser aplicada a cada um de nós, Deus, de maneira que possamos Te servir melhor, Te agradar, Senhor, em tudo que fizermos, e que possamos, Pai, receber de Ti essa exortação feita aos fariseus e também aos discípulos, para que possamos nos comportar da melhor maneira possível para servir ao Teu reino. Que possamos, Pai, que possa haver entre nós, Senhor, um espírito daqueles que querem servir, daqueles que desejam, Senhor, se humilhar, para que no dia da ressurreição sejamos exaltados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Então, quando a gente lê esse discurso de Jesus aqui, domingo que vem a gente vai ver, né, o restante desse discurso. Eu não sei você, mas eu acho que a impressão de alguns é que demorou muito para Jesus falar essas coisas. Demorou um pouco para que Jesus confrontasse os fariseus tão diretamente e com um discurso tão extenso, né, tão detalhado. Desde o início do ministério de Jesus, fica muito nítido para nós que os fariseus e os mestres da lei, eles seriam os maiores opositores de Jesus, os maiores opositores de seu ministério. Principalmente quando a gente tem a compreensão e a gente lembra de João Batista sendo aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Ele já acusava os fariseus de sua hipocrisia. Lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, mesmo antes de Jesus iniciar o seu ministério, a gente já é apresentado a João Batista que chama os fariseus de raça de víboras, um adjetivo muito delicado, que Jesus também vai usar para se referir aos fariseus nesse mesmo capítulo 23, lá no finalzinho, no verso 33, quando ele diz serpentes, raça de víboras. E, inclusive, é uma pena João Batista não estar vivo para ver esse momento, porque ele certamente se agradaria muito desse discurso de Jesus. Mas, então, a gente já percebe que desde o começo do ministério de Jesus, que desde o começo do ministério de João Batista também, nós percebemos essa oposição dos fariseus e dessas autoridades religiosas, sempre confrontando. Eles atribuíam os feitos milagrosos de Jesus ao diabo. Eles acusavam constantemente Jesus e seus discípulos de transgredirem a lei e de levar outras pessoas a fazer isso. Certamente eles questionavam constantemente a autoridade de Jesus publicamente,
tentando desacreditá-lo, ou até mesmo, muitas outras vezes, tramando a sua morte. Esse era um embate que vinha, então, desde um longo tempo, e por isso essa sensação de que demorou muito para que houvesse esse confronto tão duro de Jesus em relação aos fariseus, porque é algo que já vem se arrastando, essa perseguição dos fariseus a Jesus, a seu ministério e também a seus discípulos. Então, até o momento que fica nítido para nós é que Jesus estava o tempo todo fugindo, na verdade, desses conflitos. Esses conflitos mais intensos, onde o clima parece que fica, um pouco mais caloroso entre os discípulos de Jesus e os fariseus, sempre há ali uma situação que faz parecer que ainda não era o momento, que Jesus fugia daquele conflito, de um conflito maior. Um bom exemplo disso está no capítulo 12 desse mesmo evangelho, quando Jesus realiza, então, uma cura no dia de sábado, a cura do homem da mão ressequida, e o texto vai dizer, no verso 14 do capítulo 12, que os fariseus conspiravam contra ele, contra Jesus, procurando ver como o matariam, e o verso 15 vai dizer, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. E claro que Jesus já havia confrontado os fariseus antes, ele já havia dito palavras duras aos fariseus antes, mas, se você perceber, todos esses momentos mais intensos entre Jesus e fariseus que vieram antes não são tão incisivos, e não são tão pesados, e não são tão constantes quanto esse do capítulo 23. Jesus já havia alertado seus seguidores a respeito dos falsos mestres. O capítulo 7 de Mateus fala sobre isso, e embora a gente saiba que Jesus estivesse se referindo também aos fariseus, eles não são mencionados nesse texto. Jesus parece ali estar confrontando de uma maneira um pouco mais indireta. E em outros momentos a gente percebe Jesus falando com os discípulos, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, tenham cuidado com eles, mas agora esse discurso é público, agora é diferente, agora Jesus faz um discurso aberto, onde ele dirige sua palavra aos falsos mestres, aos fariseus e também aos seus discípulos e seus ouvintes, dizendo para eles que eles deveriam ter cuidado com esses homens, com esses mestres da lei. A coisa agora fica um pouco diferente, agora, desde o verso 1 até o verso 36 desse capítulo 23, Jesus vai então condenar diversas práticas e pensamentos dos fariseus. E o que significa, irmãos? Que Jesus não estava mais fugindo de conflitos, o que significa que Jesus não estava mais evitando o conflito. E o que mudou então de lá para cá? Qual é a diferença dos conflitos que vieram antes para esse conflito de agora? Quem gostaria de dizer uma diferença aí? Esse era o momento, né? Como a gente viu nas últimas aulas, esses são os últimos dias de Jesus aqui, antes da crucificação. Quando a gente olha para o nosso texto mais especificamente, essa era a última semana de Jesus antes da crucificação. Então, como o pastor colocou e a Claudinha também, esse era o momento, essa era a hora. Agora era a hora de não mais fugir dos conflitos, mas de encará-los, porque era chegada a hora de Jesus se entregar nas mãos dos homens. Desde que Jesus entrou em Jerusalém, lá no capítulo 21, nós percebemos que já não há mais essa preocupação de evitar os conflitos ou de chamar a atenção, porque era chegada a sua hora de se entregar nas mãos dos homens. Algumas atitudes, como a purificação do templo, ele ensinando no templo, ou até mesmo a sua entrada em Jerusalém, quando ele foi proclamado como filho de Davi, um título que antes ele preferia manter em segredo. Isso nos mostra que era chegada a sua hora. Jesus não estava mais preocupado com o que iriam fazer com ele, porque aquilo que iriam fazer com ele era o que tinha que ser feito. Não era mais um momento de evitar esses conflitos. Perceba que no nosso contexto aqui mais imediato, ele é todo cercado de conflitos entre judeus, fariseus, saduceus e mestres da lei. Então, se você pegar aí, desde o capítulo 21, lá no verso 23, você vai perceber que a partir daí, até o nosso texto de agora, basicamente tudo se envolve ali em conflitos entre Jesus e mestres da lei e fariseus. Primeiro, Jesus está lá pregando no templo e há uma discussão entre eles. Depois Jesus conta uma parábola para confrontá-los e condena
a atitude dos fariseus, dizendo que os publicanos e as prostitutas acreditaram, e ele diz para os fariseus: vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para depois acreditar nele. E daí para lá a gente vai perceber palavras duras de Jesus em relação aos fariseus. Vem a questão do imposto, quando os fariseus também querem armar para cima de Jesus alguma situação que pudesse complicá-lo. Depois os saduceus também, falando sobre a ressurreição, também querem desafiar a sabedoria de Jesus, dizendo: olha, se um homem casou 7 vezes, com quem ele vai se casar na ressurreição? E aí Jesus diz: olha, vocês não entendem nada, a mente de vocês é obscurecida, vocês não entendem o que dizem as Escrituras. E depois os fariseus, sabendo que os saduceus foram silenciados, tentam mais uma vez confrontar Jesus, perguntando para ele qual eram os grandes mandamentos. E Jesus diz: olha, os mandamentos podem se resumir em 2: amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, que foi o texto que a gente viu na semana passada. E depois ainda, os fariseus, Jesus então busca esse confronto com os fariseus, perguntando, falando a respeito da filiação de Davi, de quem o Cristo era filho, e por que Davi chamava o Cristo de Senhor, se ele era o seu filho. E eles ficaram sem respostas. Esse é o conflito que vai circular no nosso texto, um contexto de tensão entre Jesus e os fariseus, um contexto onde parecia que tudo estava culminando para o ato da crucificação. Porque, como já falamos, não era mais um momento de fugir, agora era um momento de enfrentar esses desafios e enfrentar esses confrontos. E aí, depois desses grandes momentos de tensão, é onde entra o verso 1 do capítulo 23. Depois desses conflitos todos entre fariseus e Jesus, saduceus e Jesus, mestres da lei e Jesus, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Os fariseus, eles ganharam maior relevância entre os judeus, principalmente no período de Macabeus, que é um período que não consta, não é registrado nas Escrituras, mas há registros históricos, inclusive livros com esse nome, 1ª e 2ª Macabeus. No período ali entre 160 e 60 a.C., eles ganharam mais proeminência, esse grupo dos fariseus. No período do exílio babilônico, alguns israelitas se reuniram com fins de guardar e praticar as leis de Moisés, levando os mandamentos do Senhor a sério, diferente do que o povo de Israel vinha fazendo até então. O exílio serviu como uma lição para um grupo de que eles precisavam servir ao Senhor com afinco, que eles precisavam levar a sério as leis do Senhor. Então esse grupo se reuniu, e isso é registrado nos livros de Esdras e Neemias. Lá a gente já consegue ter uma noção do desejo desses israelitas de levar a sério as leis do Senhor. Não à toa, no livro de Esdras, há aquela passagem onde ele ordena que os israelitas mandem embora as esposas estrangeiras, porque eles não queriam misturar os dois povos, mesmo que isso não fosse uma ordem do Senhor. Eles queriam zelar tanto pela lei do Senhor que eles procuravam meios de fazer isso na prática, inclusive mandar embora as esposas dos israelitas que não faziam parte do povo de Deus. E a partir desse pensamento de levar a sério a lei do Senhor, é onde foi mais à frente surgir o grupo dos fariseus, que tem justamente esse sentido no seu termo original, cuja origem no hebraico quer dizer separado, um povo que é separado, que faz a vontade do Senhor, que vive de acordo com o plano do Senhor, que segue as suas leis. E a gente pode pensar, bom, não há nada de errado nisso, é um bom pensamento, é uma boa prática. Mas, como muitas das ideias humanas, a ideia inicial, embora fosse boa, o coração do homem consegue corromper até a melhor das ideias. A intenção de seguir as leis de Moisés com seriedade era legítima, mas, nos tempos de Jesus, fica nítido para nós que os fariseus já estavam completamente tomados de arrogância e hipocrisia. O desejo deles de seguir à risca as leis de Moisés fez com que eles começassem a se comportar, a pensar como se fossem superiores aos demais israelitas, como se eles fossem especiais aos olhos de Deus. E isso fica muito claro para nós na parábola do fariseu e do publicano, registrada por Lucas no seu evangelho,
quando ambos vão orar no templo e o publicano se arrepende por ser pecador e o fariseu agradece por não ser como um publicano. Isso fica muito claro, então, que eles já tinham que eles adquiriram essa arrogância, esse pensamento de que eles eram superiores aos demais, revelando qual era a intenção do seu coração. Isso se tornou uma coisa tão séria que eles não foram capazes de reconhecer em Jesus a encarnação do Filho de Deus. Eles não foram capazes de reconhecer em Jesus o Messias prometido, aquele que haveria de vir, e por isso que Jesus os condena. O maior erro dos fariseus é justamente não reconhecer em Cristo o Filho de Deus. Pense que eles poderiam ter errado até aqui. Eles poderiam ter sido extremamente zelosos, além da conta, até aqui. E se eles se arrependessem e crescem que Cristo é o Filho de Deus, isso seria perdoado. Mas isso não aconteceu. É claro que nós temos casos de fariseus que, mesmo anonimamente, seguiram Jesus, como Nicodemos e também José de Arimateia, mas era uma minoria, e isso fica muito óbvio para nós, porque eles não reconheceram em Jesus o Messias. Agora, o alerta contra os fariseus não era só para os discípulos. Agora Jesus faz um discurso público. Era um alerta também para as multidões. Esse foi o último discurso público de Jesus registrado por Mateus. Mateus, que é um evangelho cheio de discursos, cheio de pregações, e esse é o último discurso público de Jesus. Então perceba que se para Mateus esse é o último discurso público, e o último discurso público ele está falando de falsos mestres, de hipocrisia, de falar uma coisa e não praticar, perceba que isso é um assunto sério. Se esse é o assunto que Jesus resolveu tratar antes da sua crucificação, bom, então talvez seja um assunto a ser levado em consideração, e é isso que nós queremos fazer aqui nessa manhã. Então Jesus começa dizendo que os fariseus e escribas se sentaram na cadeira de Moisés. Aqui a gente já pode observar algumas coisas. Era muito comum que os mestres da lei se sentassem em cadeiras para ensinar os seus alunos. Então havia uma cadeira central e os alunos se sentavam ao chão para ouvir o seu mestre. Não à toa o apóstolo Paulo, quando diz que foi ensinado na lei do Senhor, ele diz que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel se sentava na cadeira e ele absorvia do seu conhecimento sentando-se aos seus pés. Então Jesus atribui essa cadeira à cadeira de Moisés, como se os fariseus, por serem os intérpretes da lei, por serem os mestres da lei, como se eles agissem como sucessores de Moisés, como se eles fossem a representação de Moisés e das leis diante do povo. Entretanto, em nenhum momento na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos alguma ordenança de Deus para que isso acontecesse. Nós nunca encontramos uma ordenança para que em que Deus dissesse isso: olha, vocês vão ser os representantes de Moisés ou das leis diante do povo. Não, isso era mais uma atitude de vaidade dos fariseus. Não existe nenhum texto ali do Velho Testamento que sustente o surgimento dos fariseus como uma instituição divina. Portanto, os títulos e posições sociais que eles possuíam surgem com base na falsa ideia de que eles eram esses guardiões da lei, como sucessores de Moisés, como se assentassem na cadeira de Moisés, um símbolo que revela uma autoridade que eles pensavam ter sobre si, mas que nunca foi dada a eles por Deus. E aqui a gente já pode fazer uma pequena reflexão. Será que hoje em dia nós temos autoridades religiosas que usam da sua posição para atribuir a si mesmos uma autoridade que não lhes pertence? Ou será que era só nos tempos de Jesus? Será que nos dias de hoje a gente pode enxergar nas autoridades, e aqui eu falo religiosas, principalmente no âmbito cristão, líderes que usam da sua posição para se beneficiar delas? Uma autoridade que nunca foi dada a elas por Deus? Quantas pessoas você não conhece que saíram da igreja, brigadas com o pastor, e abriram sua própria igreja e se autodenominaram pastores ou pastoras, e a partir disso tiraram vantagens? Ou casos mais famosos, a gente poderia aqui ficar muito tempo falando sobre isso, mas não é a nossa intenção,
Mas cabe aqui essa reflexão. E até aqui está tudo bem? Pastor? O caso mais explícito e mais representativo para nós é o próprio Papa, né? Porque o Papa, teoricamente, se assenta na cadeira de Pedro. Sim. Comparativamente falando, se a gente for levar em consideração que o texto aqui, como você já disse, é um texto, é uma metáfora que Jesus está usando, então o Papa, teoricamente, simbolicamente, né, é aquele que se assenta na cadeira de Pedro, no processo sucessório, de acordo com a teologia católica, Sim. a doutrina católica. E era mais ou menos o que acontecia aqui, como se fosse uma sucessão transmitida de Moisés para os fariseus. Exatamente. E também tem esse símbolo da cadeira, né? O que é dito ali tem uma cadeira, não sei qual é o nome da cadeira, mas o que é dito quando o Papa se assenta naquela cadeira, então passa a ser uma norma da igreja, então tem toda essa questão, né? Ah, pode dizer. O próprio termo cátedra se usa, por exemplo, em universidade, né? A cátedra é um termo metafórico para se referir a um mestre, professor, né, que exerce a cátedra, suponhamos, de química. Uhum. É catedrático, ou seja, ele é especialista naquele assunto. Então, ele ministra, né, a instrução na cadeira de química, suponhamos. Então, é um termo que é usado por aí. É igual a questão de catedral. Aqui, por exemplo, nós temos uma catedral sem bispo. Uhum. Mas para você ter uma catedral, o que justifica uma catedral é a presença de um bispo que se assenta na cadeira. É a cátedra episcopal. Né? Então, uma catedral sem bispo é uma coisa que não tem o menor sentido. Né? É como a NASA sem foguete. Acho que não tem sentido nenhum. Mas, enfim, as pessoas não entendem isso. Então, elas acham que catedral, desde que você fez um prédio grande, você pode colocar a catedral na porta, que está tudo bem. É verdade. A gente percebe que no fundo, esses símbolos eles servem mais eles servem mais uma vaidade humana do que um propósito divino, né? Então, dando sequência aqui, irmãos, Jesus, dotado de muita sabedoria, ao falar sobre essas coisas, talvez ele pudesse ser mal compreendido. Perceba que ele cita Moisés e a cadeira de Moisés, fazendo uma metáfora, e isso poderia surgir dentre aqueles que estavam ouvindo Jesus e seus discípulos, a compreensão errada de que Jesus estava atacando a lei. E não era isso que Jesus estava fazendo. E isso fica muito nítido na sequência, quando ele vai dizer que os ouvintes dos fariseus devem observar o que eles dizem. Por isso ele inicia o próximo verso dessa maneira, ele vai dizer, olha, aquilo que eles dizem com base nas leis de Moisés, isso vocês devem observar. Tudo aquilo que é dito por Jesus adiante não tem a ver com a lei, mas sim com as autoridades religiosas e o que eles fizeram com a lei. A lei em si é boa, ela veio de Deus, para que, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3, para que ela servisse como um guardião para o povo de Deus até a vinda de Cristo. A lei em si, ela é boa porque ela vem de Deus, e tudo que vem de Deus é bom. O problema é que o que os homens fazem com ela. Jesus mesmo no Sermão do Monte disse que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir toda a lei. Aquilo que os fariseus, os discípulos ou qualquer outro jamais seria capaz de fazer, Cristo fez. Ele satisfez o desejo do Pai, cumprindo toda a lei. Portanto, não se engane, Jesus não condena o que é ensinado pelos fariseus, ele condena os fariseus. A condenação vem logo em seguida. Embora os discípulos e os ouvintes de Jesus fossem instruídos a observar, a guardar o que era dito pelos fariseus, por outro lado, eles não deveriam imitar as suas obras. Essa é a primeira condenação mais direta de Jesus nesse discurso. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era que os fariseus eram hipócritas. Porque falam, mas não fazem. Ensinam, mas não praticam. Porque dizem, mas não fazem. Agora, essa condenação de Jesus era muito séria, irmãos. Pense que... Porque é difícil para a gente imaginar um mundo sem Cristo. Mas imagine que até aquele momento, a figura máxima da religião do povo de Deus eram as autoridades religiosas.
Para o povo do Egito, a maior autoridade era Moisés. E depois assim foi acontecendo com Josué. Depois, no tempo dos juízes, os juízes eram as autoridades. Depois, no tempo da monarquia, os reis eram as autoridades. E assim foi, até chegar o tempo dos fariseus, onde eles eram a autoridade da religião para o povo. E agora Jesus está dizendo que não é para imitá-los em seus atos. Pense que isso é uma acusação muito séria. Não é uma coisa assim, porque para a gente soa tranquilo de ler isso hoje, porque a gente conhece qual é o coração dos fariseus, as suas intenções, mas a maioria daquele povo não conhecia. Eles tinham os fariseus como uma figura máxima de santidade, como uma representação máxima de santidade, algo a ser imitado. Eram homens que oravam em pé nas praças e seu aspecto muitas vezes prejudicado por causa dos jejuns que eles faziam. As suas roupas e seu vocabulário exalavam conhecimento e santidade. E esse era o problema. Os fariseus faziam todas essas coisas, mas não para a glória de Deus, e sim para a glória de si mesmos. Jesus os condena porque ele conhece os seus corações. Jesus os condena porque, embora seja possível enganar os homens com práticas religiosas, não se pode enganar a Deus que sonda mentes e corações. É muito fácil parecer justo diante dos homens, mas como parecer justo diante de Deus, o sol da justiça? Como enganar a Deus Todo-Poderoso que nos conhece desde o ventre materno? Jesus não os condena como um conspiracionista que pensa saber o que se passa nos bastidores da vida comum dos fariseus. Não, ele os condena com autoridade porque ele conhece cada um daqueles fariseus, ele conhece cada um daqueles mestres da lei melhor do que eles conheciam a si mesmos. Jesus sabia mais das intenções dos fariseus do que eles mesmos sabiam de suas intenções. Já visto que nós falamos no domingo passado a respeito do apóstolo Paulo, que achava ser um servo fiel a Deus, mas era um servo de si mesmo. E aqui nos cabe uma outra reflexão. Será que hoje nós nos deparamos com isso? Será que ainda hoje existem esses mestres religiosos que dizem, mas não fazem? Será que ainda hoje existem esses mestres, esses líderes religiosos que falam, mas não praticam aquilo que eles mesmos ensinam? Ou será que isso se limitou ao tempo de Jesus? Veja quantos e quantos escândalos aparecem no meio da igreja ano após ano. Pessoas que foram referências de fé para muita gente, lá na frente aparecem com escândalos que vinham se arrastando durante anos. Porque, meus irmãos, parecer justo diante dos homens é muito fácil. Praticar a justiça diante dos homens é relativamente muito fácil. Dizer palavras a respeito da fé e da religião é relativamente muito fácil. Difícil é diante de Deus. E o que geralmente é característico, irmãos, desses falsos mestres? O que geralmente decorre como consequência de uma liderança hipócrita? É o que Jesus vai condenar em seguida, no verso 4. Ele vai dizer: atam fardos muito pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Uma característica comum, então, dos fariseus e mestres da lei era o legalismo. Veja que a maneira como eles se comportam nos atos miraculosos de Jesus. Quando Jesus cura no sábado, eles não se importam com a dor do enfermo, com a condição do enfermo que foi curado. Antes, eles atacam Jesus por praticar uma cura no sábado. Quando Jesus cura o homem do tanque de Betesda, ao invés de glorificarem a Deus porque um paralítico passou a andar, eles condenam o homem porque carregou a sua maca num dia de sábado. Quando Jesus expulsa demônios sem a necessidade de todo o aparato, de todo o ritual dos fariseus para que fizessem isso, eles dizem que Jesus faz isso com a autoridade do demônio. Então você percebe que para os fariseus tudo se resumia a cumprir regras, tudo se resumia a cumprir
métodos e regrinhas que eles mesmos impuseram sobre a lei de Deus, e de novo, a lei de Deus, irmãos, ela é boa, ela veio por Deus, ela veio de Deus, foi dada ao homem para salvar o homem de si mesmo e da sua maneira pecaminosa de conduzir a vida. Entretanto, como a gente já falou aqui outras vezes, os fariseus e mestres da lei foram adicionando diversas ordenanças que ficaram conhecidas como tradição oral dos fariseus, onde centenas de mandamentos foram criados e impostos no mesmo peso das leis de Moisés para o povo judeu. Um bom exemplo disso, talvez o maior exemplo disso, seja o dia de sábado, onde Deus mandou guardar o sábado para que esse fosse um dia de descanso. E os fariseus criaram uma lista do que era permitido e do que não era permitido no dia de sábado. Nessa lista, até mesmo acender o fogo poderia ser considerado um trabalho e um descumprimento da lei. Então, o que era para ser um dia de descanso se tornou um dia insuportável, se tornou um dia cansativo, porque as pessoas não podiam sequer andar sem pensar nos seus atos, porque elas poderiam estar transgredindo a lei, até mesmo com a sua respiração, se respirasse fora do ritmo que está trabalhando. Porque para eles, irmãos, cumprir regras era mais importante do que amar ao próximo, porque para eles cumprir regras era ser visto, porque para eles impor regras e cobrar de outras pessoas essas regras significava trazer glória para si, porque isso significaria que eles guardavam todas essas coisas e os outros não. E por isso que Jesus é tão enfático ao condenar essa atitude deles. Jesus diz, olha, os sacerdotes não trabalham no dia de sábado no templo? Será que o que vocês fazem, vigiando os outros, também não é um trabalho no dia de sábado? E Jesus diz, olha, meu Pai quer misericórdia, não sacrifícios. É por isso que quando os fariseus perguntam para Jesus qual é o mandamento, qual é o grande mandamento da lei, o que Jesus responde? No verso 35 a 40 do capítulo 22, ele vai dizer, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. No fim das contas, meus irmãos, o que os fariseus queriam era a autojustificação através do cumprimento de regras. Assim, eles usavam isso para oprimir o próprio povo. É curioso que os fariseus, assim como os demais israelitas, consideravam os publicanos como traidores dos judeus porque cobravam impostos do próprio povo, mas o que eles faziam era muito pior. Porque eles depositavam sobre os israelitas um fardo que nem o próprio Deus depositou sobre o seu povo. Esse era o fardo que eles queriam que os outros carregassem. E o termo que Jesus utiliza aqui para fardo, no original, ele tem o seu sentido, ele traz o sentido de um feixe carregado de lenhas, de troncos. Isso é algo extremamente pesado, difícil de ser carregado, difícil de ser transportado. Pastor? O verso 4 dá a sensação de que o verso 3 é um ditado, né? É um dito, não é para ser cumprido literalmente. Porque Jesus diz, portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. E depois ele fala que o que eles dizem, na verdade, são fardos pesados que eles põem aos ombros dos outros. Ou seja, então, no verso 4, ele dá um sentido diferente ao verso 3. Uhum. A gente fica com a sensação de que é um ditado. Né? Faça e observe o que eles dizem, mas não imitem as suas obras. É como se vocês disserem a esse monte, sai daqui, vai para lá, o monte vai obedecer, se vocês tiverem fé. É um dito, isso não é para ser feito literalmente. Né? Porque, sabendo que eles acrescentavam tantas coisas à lei, então Jesus não diria
Sim. Entendeu? Eu não sei se eu expliquei. Aham. Mas a ideia aqui do texto todo é Jesus também em defesa da lei, né? Porque a lei em si não é má. Então, fazer e observar é aquilo que é dito através da lei de Moisés, que é onde seria a cadeira onde estava se assentando, né? Mas, de fato, era impossível seguir estritamente tudo aquilo que era dito por eles, porque era um fardo muito pesado. A gente vê, não sei quantos já assistiram a série The Chosen aqui, e eles são bem fiéis ao que acontecia naquele tempo, e eles buscaram registros históricos, e sempre há um conflito entre os fariseus e os discípulos por coisas pequenas, assim, que eles faziam, e eles são confrontados, não, vocês não podem fazer isso vai contra as leis, e havia toda aquela preocupação, e no fim das contas eles eram juízes do povo, eles ficavam o tempo todo julgando o povo, depositando sobre eles esse fardo muito pesado de carregar, o que é um contraste enorme com o Senhor Jesus, que dá alívio a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A lei nunca foi imposta como um critério para a salvação. Deus nos salva por sua misericórdia e graça. E essa graça tira de nós o fardo da autojustificação. Se cada crente precisasse obedecer toda a lei para ser salvo, a pergunta é: quem seria salvo? O apóstolo Paulo faz essa pergunta diversas vezes em suas cartas. Desde o Antigo Testamento, a fé, a salvação, vem pela fé no Deus vivo. Seja Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles foram justificados pela fé em Deus. Então perceba que a lei não foi dada aos homens para a autojustificação. Como o apóstolo Paulo disse, mais uma vez cito, a lei foi dada aos homens como um guardião, para que os homens seguissem no caminho de Deus até a vinda de Cristo Jesus. A lei não foi dada como quem quer receber a salvação através de obras, mas como pecadores que precisam de orientação para sair de uma vida de pecado. Nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor, não como quem quer obedecer para ser salvo, mas como quem obedece porque foi salvo, porque foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Nós não devemos obedecer os mandamentos do Senhor na tentativa de receber de Deus algo que a gente mereça, na tentativa de mérito, porque no reino de Deus a única coisa que a gente merece é o inferno. E o que recebemos de bom do Senhor veio por graça e misericórdia. Portanto, a gente obedece os mandamentos do Senhor porque aquele que é salvo não deseja fazer outra coisa senão obedecer o seu mestre. Porque o contrário disso, irmãos, é legalismo. E o resultado do legalismo são fardos muito pesados para serem carregados. E aqui cabe mais uma reflexão: será que hoje em dia ainda temos autoridades religiosas que depositam fardos muito pesados em seus seguidores? Quando a gente vê pastores, líderes que exigem que seus seguidores façam depósitos enormes, deem aquilo que não têm, para receber lá na frente algo em troca. Será que quando essas autoridades religiosas falam que você precisa fazer isso, isso e isso para que Deus faça isso, será que isso também não é um fardo muito pesado, irmãos, para o povo de Deus carregar? Uma vez que a palavra de Deus não sustenta esse tipo de coisa. Meus irmãos, o convite de Cristo é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, eu lhes darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso é, obedecer ao Senhor não deve ser para você um fardo muito pesado. Deve ser apenas uma resposta à graça recebida por Deus. Uma resposta de amor e não uma resposta de legalismo, como se a gente precisasse fazer para merecer. Cristo quer nos dar descanso, irmãos, não depositar fardo sobre nós, porque o nosso fardo Ele mesmo carregou.
E porque os fariseus faziam tudo isso, meus irmãos, qual era o objetivo final deles? Por que hoje em dia os mestres fazem isso? Por que muitos líderes hoje em dia fazem isso? E ambos, tanto os fariseus quanto os mestres que ainda fazem esse tipo de coisa hoje, têm o mesmo desejo, que é o quê? Buscar o reconhecimento dos homens. É o que Jesus vai dizer em seguida. Ele diz: praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de saudações nas praças e de serem chamados de mestre. O desejo dos fariseus era reconhecimento das pessoas como homens santos e irrepreensíveis. Esse era o desejo deles. Jesus condena isso diversas vezes, como, por exemplo, ele censura, lá no capítulo 6 de Mateus, ele censura os fariseus que oram em pé nas praças a fim de serem reconhecidos, além de desfigurarem a aparência física para parecer que jejuam. Mas, além de tudo isso, eles também usavam vestes que transmitiam santidade, como uma maneira de receber a glória dos homens. E aqui Jesus condena dois aparatos, né, muito específicos, que são os filactérios. E isso era usado porque, em Deuteronômio 6, 6-8, ao transmitir as palavras do Senhor, Moisés diz o seguinte: ele diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, converse sobre elas, e quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar, fale sobre elas. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda na sua testa. Então, os fariseus e mestres da lei interpretavam essa última parte como se fosse um mandamento literal. Quando eles liam aqui, né, amarre-as como um sinal em seus braços e prendam em suas testas, a partir disso, o que eles fizeram? Eles confeccionaram caixinhas de couro que continham pequenas porções da Torá e amarravam na testa, por baixo do cabelo, e também no braço esquerdo, mais ou menos aqui assim, na altura do coração, dando a entender que a palavra estava próxima ao coração, guardada no coração, que é o que o texto quer dizer. Então, eles tinham esse aparato, né, em sua roupa. Mas, meus irmãos, quando o Senhor disse aquelas palavras por intermédio de Moisés, a intenção não era essa. A intenção era de que o povo meditasse na palavra do Senhor, de que o povo guardasse a palavra do Senhor, para que, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Era um guardar de reter, de absorver, e não um ato prático, não um ato físico, de colocar na testa ou nos braços. E é algo muito semelhante ao que acontece lá no Apocalipse com a marca da besta, né? Quando surgiu o código de barras, todo mundo achou que o código de barras seria a marca da besta. Aí depois foi o chip. Não, porque vão colocar um chip na mão e na testa. Meus irmãos, a grande questão é que não importa muito o que é. Perceba que o que aconteceu no Antigo Testamento? A palavra ficava guardada na mente e nos braços. Era uma figura. Aonde ia ficar a marca da besta? Na cabeça e na mão. Então a ideia que a gente tem é que vai ser substituído a palavra de Deus pelo conceito do anticristo, pela prática do anticristo. E se isso vai ser literal ou não, pouco importa. O que nos importa é permanecer firmes na palavra de Deus. É fazer o que os fariseus não entenderam, guardar no nosso coração e absorver as palavras de Deus. E aí, como isso não era um mandamento prático, não tinham instruções. Não havia nenhuma instrução de como deveriam ser confeccionadas essas caixinhas de couro, porque não era um mandamento. E aí, já que não tinha essa instrução, o que os fariseus faziam? Bom, muitos deles, então, alargavam o tamanho dos filactérios para que ficassem visíveis aos olhos humanos, porque alguns ficavam por baixo do cabelo, não ficavam visíveis, e outros por baixo da roupa também não ficavam visíveis, mas não para os fariseus.
Eles são superiores. Até os seus filactérios são maiores. Então eles confeccionavam caixinhas mais largas, tanto na cabeça como nos braços, para que ficassem visíveis. E assim, quando vistos, eles seriam tratados como homens santos. E é curioso porque a história da igreja diz que essas caixinhas, na maioria das vezes, nunca era aberta. Ela ficava fechada para sempre. Perceba que era um ato extremamente ritualístico e sem nenhum sentido espiritual. Ou só no 21, aberto nas padarias, casas. Sim, no braço das portas. A ideia sempre é que a palavra do Senhor esteja conosco em todo o tempo. Isso foi algo que salvou muitos no exílio babilônico, por exemplo, que conservaram a sua fé em Deus porque tinham a palavra do Senhor em seus corações, que era transmitida oralmente de pais para filhos. E um outro aparato que Jesus também condena são as franjas. Já essas franjas elas eram usadas por todos os israelitas de modo geral. Essas franjas eram uma demonstração da fidelidade de Deus. Elas simbolizavam a palavra de Deus que ficava ao redor dos israelitas, então ela ficava na barra das roupas e envolvia, né? Geralmente ficava uma de cada lado. Essas franjas então ficavam como se a palavra de Deus estivesse envolvendo os israelitas, mas os fariseus tinham o costume de usar as suas franjas um pouco maiores, né, do que o normal. As suas franjas eram um pouco mais bonitas do que os demais, para transmitir a ideia de que eles eram mais fiéis do que os outros. Porque se os outros têm franjas para demonstrar sua fidelidade, então as nossas vão ser um pouco maiores, porque nós somos mais fiéis. Isso posto, meus irmãos, fica muito claro para nós o tamanho do ego e da vaidade dos fariseus. Perceba que essas atitudes não têm nada a ver com a glória de Deus e com a busca por santidade. Por isso, Jesus é tão incisivo ao dizer no capítulo 6 de Mateus que a glória que os fariseus procuram, eles já receberam, porque é a glória dos homens, e essa já foi recebida. A sua recompensa eles já receberam, que é a glória dos homens. Porque é isso que os seus corações desejavam. E não bastante, eles também gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas e banquetes. Os lugares eram distribuídos de acordo com a importância de quem estava presente. Então, os primeiros lugares dos banquetes recebiam a primeira comida, a comida mais quente, a melhor comida, e depois, quem fosse ficando por último ficaria com o que sobrasse. E os primeiros lugares nas sinagogas também eram privilegiados, porque a pessoa ficava mais próxima de quem estava falando, e isso facilitava a audição, era melhor de se ouvir, de compreender o que estava sendo dito, e era desse lugar que aqueles homens gostavam. Assim, quando o fariseu chegava a uma dessas ocasiões, já era costumeiramente sabido que eles deveriam tomar os primeiros lugares. E quando eventualmente isso não acontecia, a história da igreja também nos diz que haviam repreensões por parte dos fariseus, acusando os anfitriões de não receberem bem os homens de Deus. E para finalizar, não bastasse os aparatos em suas roupas e os primeiros lugares nessas ocasiões, como se já não fosse o suficiente, os fariseus também gostavam de títulos. Eles gostavam de ser bajulados publicamente. E aqui o termo que Jesus vai dizer, quando ele diz, mas vocês não... quando ele diz, eles gostam de ser saudados nas praças e de serem chamados de mestre. Esse termo mestre que Jesus usa veio do termo rabino, que originalmente significa o grande. E, posteriormente, ele foi também utilizado para se referir a professores e mestres. E, provavelmente, Jesus estava se referindo aqui ao termo original, onde esse termo rabino quer dizer o grande. E é por isso que Jesus vai dizer que há apenas um que é grande. E esse um é Deus. Seja como for, a questão abordada é a satisfação dos fariseus com os seus títulos, com os reconhecimentos diante dos homens. Quando passavam nas ruas, eles não gostavam de ser chamados pelo nome deles, eles gostavam de ser chamados pelos seus títulos, mestres.
rabinos, os grandes homens de Deus, homens importantes. O coração desses homens e irmãos estava completamente distante de Deus. O desejo por glória humana os fizeram se afastar completamente do seu real propósito. Porque se eles surgiram com a intenção de cumprir a lei de Deus de maneira séria e de maneira prática, então agora eles estavam completamente distantes do seu real propósito, porque embora eles pensassem que estavam cumprindo a lei de Deus, tudo isso, ao invés de levar glória para Deus, atraía glória para eles mesmos. E aqui nos cabe apenas mais uma reflexão. Será que ainda hoje, irmãos, nós temos isso? As autoridades religiosas? Será que ainda hoje existem líderes religiosos que praticam as suas obras a fim de serem vistos? Rede social que o diga. Será que ainda hoje existem autoridades religiosas que se apegam aos seus títulos? E aqui cabe a gente, dizer que quando a gente chama o nosso pastor de pastor, por exemplo, a gente não está colocando ele numa posição de superioridade, ou pelo menos não é isso que você deveria fazer ou pensar. O pastor, e aqui eu digo isso por ter a certeza de que ele pensa como eu, o pastor é tão carente da graça e da misericórdia do Senhor como eu e você, meu irmão. O título pastor é apenas uma maneira de nos referirmos a ele como um guia do seu rebanho, como aquele que que exerce sobre nós uma autoridade. Mas nós não o colocamos acima de Deus, mas nós não o colocamos como igual a Deus. Porque se o nosso pastor pode orar, nós também podemos. Se o nosso pastor pode ler as Escrituras, nós também podemos. A palavra do Senhor não diz que a oração do pastor pode muito por sua eficácia. Ela diz que a oração do justo pode muito por sua eficácia. Pastor, se o senhor quiser me corrigir, fique à vontade. Mas, irmãos, a verdade é que nós sabemos que muitos homens e mulheres também são apegados a essas coisas. Eles fazem as suas obras a fim de serem vistos. E isso não é perseguição, mas é nítido para nós quando isso acontece. Fica nítido para nós quando o homem faz algo para ser visto, para trazer a glória para si mesmo. Eu pergunto a você, meu irmão, uma pessoa que tem o seu coração dedicado à missão, dedicado a, sei lá, vamos colocar aqui uma figura um pouco mais forte aqui, uma figura mais que seja mais simbólica. Alguém que vai fazer missões em outro país onde a fome é extrema e a doença e as doenças estão ali, é parte do seu cotidiano. Eu pergunto a você, quem é que quer mostrar isso? Mas se você perceber, as celebridades, jogadores de futebol, atores e atrizes de Hollywood, quando vão nesses lugares carentes, qual é a primeira coisa que se tem? Um registro deles, uma foto. E, meus irmãos, na igreja, muitas vezes isso não é diferente. A gente percebe autoridades religiosas que fazem viagens missionárias com a intenção de fazer por fazer, para dizer que está fazendo. E isso tem muito a ver com o que eu disse domingo passado, meus irmãos. O reino de Deus não é sobre nós, é sobre Cristo Jesus e sobre fazer conhecido o seu nome, sobre fazer conhecido quem Ele é e não quem nós somos. Meus irmãos, pouco importa como nos chamam, quais são os títulos que a gente tem. O que importa é fazer conhecido o nome do Senhor. Eu acho muito curioso quando nas redes sociais a gente tem isso tão vívido. Líderes que são tão apegados aos seus títulos. Aqueles que são bispos se recusam a ser chamados de outras coisas senão de bispo. Aqueles que são pastores, e embora a gente tenha falado sobre isso aqui, que não é um termo errado de se usar, mas quando se apega a esse termo como algo que o faça superior aos demais, aí sim se torna errado. E quantos não se apegam a esse título?
E aí, ao que tudo indica, a seguir, Jesus direciona seu discurso mais especificamente para os seus discípulos, o que também afeta indiretamente as multidões que estavam ouvindo, porque o que vem a seguir se trata um pouco mais especificamente das lideranças, e o que também vale para as multidões, uma vez que eles vão se sujeitar aos seus líderes. Então, nesse momento, brevemente, Jesus vai desviar um pouco o foco dos fariseus e aplica essa exortação aos seus seguidores, versos 8 a 10 do capítulo 23. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que se assenta nos céus. E não queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Então, se os fariseus andavam em busca de títulos, os seguidores de Jesus devem se afastar deles. E aqui, mais uma vez, cuidado para não cair no legalismo. Chegando em casa agora, você não precisa chamar seu pai pelo nome dele. Ele é seu pai, tá tudo bem. Eu posso chamar meu pai de pai. Porque às vezes a gente também tem isso, né? A gente quer então partir para o outro lado, a gente quer ir para o extremo. Bom, então agora eu só vou chamar todo mundo pelo nome. Não é isso que o texto está dizendo. O grande perigo dos títulos está no fato de desviar a autoridade que é de Deus e atraí-la para o homem. Os fariseus impunham suas tradições e obrigatoriedades sobre os israelitas e, além disso, eles exalavam santidade e isso fazia parecer com que eles fossem mais santos e menos necessitados das misericórdias de Deus, o que os colocava numa posição acima, numa posição superior aos demais. E por isso Jesus condena esses termos, porque esses termos alimentam esse ego dos fariseus, alimentam essa ideia de que eles são superiores, de que eles estão acima dos demais, como se eles fossem os responsáveis pela fé daqueles que os seguiam. Então, primeiro, Jesus condena o uso do termo mestre, como a gente já viu, que nesse contexto significa o grande, aquele que é grande diante dos homens, e ele diz que seus discípulos e seguidores não seriam chamados assim, porque há apenas um que é grande, apenas um que é o mestre, e esse é o Senhor. Além disso, Jesus condena o uso do termo pai, e isso se deu porque os famosos rabinos Hilel e Shammai, que foram dois grandes nomes do farisaísmo, que dividiram basicamente as duas grandes massas do farisaísmo, que uma parte era mais conservadora e a outra parte era um pouco mais, não diria liberal, mas era um pouco mais amena em suas imposições religiosas. E esses dois mestres, tanto Hilel como Shammai, eles, por conta da sua grande influência, eles passaram a ser chamados de pais do mundo. Olha só. E então os discípulos dos fariseus passaram a chamá-los de pai, enquanto os fariseus também chamavam seus discípulos de filhos. Agora, é interessante porque Cristo, quando ensina os seus discípulos a orar, ele demonstra, meus irmãos, claramente que todos nós podemos nos achegar à presença de Deus, clamando, Abba, Pai. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o único digno desse título. Até os nossos pais biológicos adquirem esse título emprestado, porque originalmente a nossa vida vem de Deus. É o Senhor que nos conhece antes mesmo de nascermos. Antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele é o nosso Pai. Aqui o problema é o mesmo, é atribuir a outro a autoridade, a importância que só pertence a Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e por isso nos chamamos de irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Durante a história da igreja, esse ensinamento foi ignorado, e o termo Pai voltou a ser usado entre muitas autoridades religiosas. Haja vista o Papa, que já foi citado aqui, que significa Pai, que é o Pai da Igreja Católica. Então perceba que é um termo que já havia sido condenado por Jesus.
Por fim, sim, sim, pai espiritual, é. Pastor e pastora, tem muitas denominações em que eles impõem que os membros tratem o pastor de pai e a pastora de mãe. Olha o feminismo na igreja, né? Até a mãe entrou no bolo. Não bastasse o pai, agora tem a mãe. Mas é realidade. Já a gente vê isso direto. Pai espiritual enfim. E aqui há de ter esse cuidado, né? Porque outras vezes na Escritura, o termo pai vai ser associado a um termo de carinho, de afeto, e não de superioridade religiosa. Então a gente também tem que ter esse cuidado. E por fim, Jesus vai condenar o termo guia, que é a palavra... porque aqui, esses termos que Mateus usa, embora seja escrito no grego, muitos deles têm suas raízes no hebraico, então por isso que essas interpretações são difíceis de fazer. Esse termo guia aqui, ele traz, ao seu sentido original, a ideia de um mediador, alguém que servisse de caminho para chegar até Deus. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, não chame ninguém de guia. Por quê? Porque só há um guia, Cristo. É por isso que ele traz para si esse título, porque o termo guia significa mediador, e só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só há um que é o caminho, Cristo que atribui para si esse título, eu sou o caminho, a verdade e a vida, portanto só há um caminho para chegar até Deus, e esse caminho é Cristo Jesus. Portanto, ninguém mais deveria ser chamado de guia, de mediador. E como a gente percebe isso, meus irmãos, vívido no meio cristão, pessoas que acham que não podem chegar diretamente até Deus e precisam dos seus guias espirituais para se chegar até Deus. Pessoas que acham que não precisam confessar seus pecados diretamente para o Senhor, é só confessar para uma autoridade religiosa e ele se vira com o meu pecado. Esses títulos carregam consigo um grande perigo de querer fazer discípulos para si mesmos e não para Cristo Jesus. E era justamente isso que acontecia com os fariseus. E era justamente isso que Jesus queria evitar no meio de seus discípulos e de seus ouvintes. O reino de Deus não segue uma lógica humana. No reino de Deus, os padrões humanos são subvertidos, e isso fica muito claro nos dois últimos versos da nossa aula de hoje. Verso 11 e verso 12. Mas o maior entre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. No reino de Deus, irmãos, nada é feito para benefício próprio. O reino de Deus é vivido por mim para o outro. No reino de Deus, eu sirvo para o outro. No reino de Deus, não existe mais o eu, passa a existir o nós, como diria a música do Oficina G3. No reino de Deus, o maior não é aquele que possui grandes títulos. No reino de Deus, o maior é aquele que se anula para servir ao outro. É aquele que se anula por saber que importa que se faça conhecido o nome de Deus. Mas quando Jesus fala que o maior entre vocês será servo de vocês, é impossível não pensar que isso não se referisse a ele mesmo. Que é o maior entre os homens e é o único capaz de se humilhar verdadeiramente, uma vez que ele é o Senhor. Meus irmãos, o que nós fazemos quando nós nos humilhamos não é nada senão nos colocar no nosso lugar, porque nós não temos nada, não somos nada. A nossa condição original é de humilhados, é de humilhação, de carentes, de pecadores. Mas quando Cristo se humilha, isso é humilhação, porque Ele, sendo todo-poderoso, se fez homem para habitar entre nós. Aquele que é o maior entre os homens, mas mesmo assim se humilhou até a morte e morte de cruz, para o louvor e a glória do nome do Pai. E assim como os humilhados sendo exaltados, Deus Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se abra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Se de um lado nós temos os fariseus, toda a sua arrogância e vaidade,
desejando glória para si. Do outro lado, nós temos o Filho de Deus se humilhando, abrindo mão da sua glória, abrindo mão de seus títulos celestiais, dos seus nomes, que são chamados nos céus, dos quais a gente nem conhece, dos seus títulos de Filho de Deus, para cumprir a promessa do Pai ao seu povo. Se havia alguém, meus irmãos, que poderia requerer seus títulos para si, esse alguém era Jesus, mas o único objetivo de Cristo era fazer a vontade do Pai. Mesmo que isso lhe custasse o que custou, seu esvaziamento e sua humilhação. E em sua arrogância, os fariseus não foram capazes de enxergar isso. Eles estavam tão cheios de si que eles esperavam um Messias que fosse aprová-los em tudo. Eles esperavam alguém que fosse como eles. Eles esperavam alguém que, ao chegar, recebessem os fariseus como se fossem os melhores, como se fossem aqueles a quem estavam protegendo a lei do Senhor. Eles esperavam alguém que fosse exatamente como eles, que exalasse santidade, que vestisse em suas roupas filactérios e franjas longas. Então o Messias chega, mas ele vem humilhado, ele vem montado em um jumento, cria de jumentinho. O Messias chega, mas ele nasce em condições precárias, colocado em uma manjedoura. Alguém que não tinha posses, alguém que não tinha onde reclinar a cabeça, alguém que não tinha riquezas. E não pense você que essa humilhação diminui a glória de Deus, muito pelo contrário, isso mostra que Deus não precisa de meios humanos para fazer a sua vontade. Isso mostra que o reino de Deus subverte nossos padrões. Porque Deus não precisa estar alinhado à nossa vontade para fazer a sua vontade, porque Ele faz como, quando e onde Ele quer. Porque dele pertencem o querer e o realizar. Meus irmãos, seria muito mais fácil se o Messias viesse montado em um cavalo branco, assim como ele virá em sua segunda vinda, nós cremos, mas seria muito mais fácil se ele viesse como um libertador com seu exército e entrasse numa luta contra os romanos, ele seria muito mais bem aceito, era isso que todo mundo queria, mas não é assim que ele veio, porque essa não era a vontade de Deus. Porque havia um inimigo maior a ser vencido, maior do que o Império Romano, maior do que qualquer opressão que o povo de Deus já tivesse passado, e esse inimigo é a morte, esse inimigo é o pecado, que foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. É muito difícil, irmãos, olhar para os fariseus e perceber neles qualquer semelhança com Cristo. Qualquer semelhança com o servo fiel de Deus, com o servo sofredor prometido por Isaías no capítulo 53. Meus irmãos, Cristo é o maior entre nós, que foi servo de nós. Cristo é o maior entre nós que nos serviu e o seu serviço custou a sua vida. Cristo é o maior entre nós que nos serviu do seu corpo e do seu sangue como pão e vinho. Cristo é o maior entre nós que partiu o pão do seu corpo e que derramou o sangue do seu vinho na taça da redenção e da reconciliação. Cristo, meus irmãos, é o maior exemplo de um humilhado exaltado, porque a cruz não foi o fim, ele ressurgiu, ele venceu a morte. Meus irmãos, Cristo é o cumprimento de toda a lei, de toda a palavra de Deus se cumpre em Cristo. Cristo é, meus irmãos, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que não suga a vida de suas ovelhas, mas que dá a vida pelas ovelhas. Cristo é o caminho, Ele é o mestre. A Ele é quem devemos seguir. Imagine você ouvir essas palavras de Jesus e perceber nele tudo aquilo que os fariseus não eram. Porque Jesus não era como os fariseus que dizia e não fazia. Pelo contrário, ele era o próprio Verbo de Deus encarnado. Ele era o próprio cumprimento da palavra de Deus encarnada. Ao Senhor pertence a glória, não aos homens. E partindo para a conclusão, meus irmãos, essa palavra diz muito a respeito de falsos mestres,
diz muito a respeito de fariseus e o seu comportamento hipócrita. Diz muito a respeito de falsos mestres da atualidade e seus comportamentos hipócritas e suas maneiras de viver na hipocrisia, mas ela também diz respeito a mim e a você. Ela também diz respeito ao nosso comportamento como cristãos. É muito difícil traçar um paralelo imediato entre nós e os fariseus, porque os fariseus não criam em Cristo, eles não eram cristãos. Mas o fato é, meus irmãos, que muitos de nossos comportamentos são tão reprováveis quanto os comportamentos dos fariseus. Não à toa essas palavras estão aqui para nos alertar sobre como não devemos nos comportar no reino de Deus. Quantos de nós, meus irmãos, não somos muito bons em falar, mas somos reprováveis em nossas práticas? Quantos de nós não temos a palavra de exortação na ponta da língua para cada pecado cometido pelo outro, não por nós? Quantos de nós não somos muito bons em exercer juízo sobre o outro, mas esquecemos de aplicar essas mesmas verdades em nós mesmos? Quantos de nós, meus irmãos, temos um discurso muito bonito, mas a nossa prática é reprovável? E acredite, falar isso daqui é muito difícil. Quantas vezes, meus irmãos, nós também não depositamos sobre os ombros dos outros fardos que nós mesmos não conseguimos carregar? A gente cobra do outro como se nós estivéssemos um nível acima. Eu não preciso melhorar, quem precisa melhorar é o outro, ele é mais pecador do que eu. A gente deposita sobre o outro um fardo que não é dele, porque Cristo levou o fardo. A gente acha que o outro deve melhorar suas práticas, deve ser uma pessoa irrepreensível, sendo que nós não somos. E usamos a palavra de Deus para dizer essas verdades. Você precisa melhorar por isso, por isso e por isso. E lógico que a gente precisa exortar os irmãos, a gente precisa viver de acordo com a palavra, mas, meus irmãos, não depositando sobre eles um fardo que Cristo tirou de nós. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não pratica nossas obras de justiça a fim de ser vistos pelos outros? O que Jesus diz a respeito das obras de justiça? Olha, o que vocês fizerem, que a sua mão direita não sabe o que fez a sua mão esquerda. Não façam nada para serem vistos pelos homens, porque aqueles que fazem recebem glória para si. E quantas vezes não é essa a intenção do nosso coração, meus irmãos? Quantas vezes a gente não faz para ser visto, quantas vezes a gente não serve para ser visto. E isso não diz respeito somente à igreja. Assim como os fariseus alargavam seus filactérios, nós muitas vezes fazemos coisas semelhantes. A gente posta versículos nas redes sociais para dar aquele ar de superioridade espiritual. Se tem uma coisa que me deixa extremamente indignado, são 2 tipos de foto. A foto da hora da ceia e a foto do devocional. Meus irmãos, é um momento íntimo, é entre você e o Senhor. Ninguém precisa saber o que se passa no seu coração entre você e Deus. Cristo Jesus disse, olha, quando você for orar, feche a porta do seu quarto, fale com seu Pai que está em secreto, e seu Pai que está em secreto te recompensará. Mas a gente quer transmitir que nós somos seres espirituais, que nós estamos em contato com o Senhor, então a gente posta tudo que a gente vive no nosso íntimo. É como se fosse uma pornografia espiritual. A gente quer expor as nossas intimidades com o Senhor. A gente quer expor aquilo que acontece no nosso quarto. Você faz isso com a intimidade que você tem com a sua esposa ou com o seu marido? Não. Então por que você faz isso com o Senhor? Existem coisas, meus irmãos, que devem ser vividas entre nós e Deus. Existem coisas, meus irmãos, que por mais que a gente poste, por mais que a gente divulgue, isso não vai atrair glória nenhuma para o Senhor, só para nós mesmos. A gente precisa constantemente, meus irmãos, sondar a nossa mente, nossos corações, para saber se o que fazemos não é por vaidade, não é por arrogância, não é por autojustificação. A gente não precisa mostrar, meus irmãos, aquilo que a gente faz com o Senhor para que isso seja validado. Porque é muito fácil parecer justo diante dos homens, mas é difícil parecer justo diante de Deus. É difícil andar em retidão diante do Senhor.
quantos de nós não buscamos e não amamos os títulos? Nós somos evangélicos, mas não como aqueles. Eu sou cristão, mas eu sou protestante, reformado, calvinista de 5 pontos. Não me compare com aquela gentalha. Tudo isso, meus irmãos, é vaidade. Não o conhecimento, mas os títulos. Com qual outra intenção, meus irmãos, a gente quer se distinguir dos demais evangélicos, se não arrogância, se não se julgar superior a eles? Tem crente que nem quer ser chamado de evangélico mais. Eu não quero ser comparado, porque evangélico é um termo agora que ficou muito banal. Meus irmãos, nós somos evangélicos. Queira você ou não, nós seguimos o evangelho de Cristo. E não se preocupe se vão te comparar com o evangélico que diz que é, mas não é, porque, meus irmãos, não importa. Importa é você viver em retidão com o Senhor. Importa que o Senhor está te vendo e Ele sabe quem é você. Porque os seus títulos, porque dizer que você não é evangélico como os outros não vai te fazer mais santo do que ninguém. Nós não somos uma classe superior, meus irmãos. Nós não estamos acima de ninguém, porque até mesmo se entendermos que nós zelamos pela palavra de Deus e que a maneira como nós cremos é a maneira mais próxima daquilo que diz a palavra do Senhor, isso não é mérito nosso, isso vem do Senhor. Isso é graça, isso é bondade de Deus. Se você está numa igreja reformada e você entende que essa é a melhor teologia para ser seguida, isso não vem de você, isso vem do Senhor. Isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia, portanto não se preocupe como você é chamado. Se preocupe como o Senhor conhece teu coração. Se preocupe no que Ele tem visto da tua intimidade com Ele, porque é isso que vai importar, meus irmãos, no dia do juízo. Em cada uma dessas coisas, precisamos olhar para Cristo e aprender com Ele. Porque, diferente de nós e dos fariseus, Cristo ensina e pratica tudo aquilo que Ele disse com perfeição. Diferente de nós e dos fariseus, o fardo de Cristo é suave e leve, porque o peso Ele carregou na cruz do Calvário. Diferente de nós e dos fariseus, tudo que Cristo fez foi para a glória do Pai. Diferente de nós, dos fariseus, Cristo não se apegou a títulos ou exigiu os primeiros lugares. Antes, sendo o primeiro, o primogênito de toda a criação, Ele se fez o último ao consumar tudo na cruz do Calvário, trazendo glória para o nome do Pai. Precisamos aprender com Cristo, meus irmãos, de que a nossa vida nesse mundo é uma vida de humilhação. Nós não estamos aqui para ser exaltados. Estamos aqui para servir e diante disso fica aqui a nossa aplicação para essa manhã. O que nos resta, meus irmãos, é cada dia ser menos. O que nos resta é cada dia servir. O que nos resta é, a cada dia, viver mais como servos e tenha cuidado, porque até o serviço pode se tornar motivo de orgulho e arrogância por nós mesmos. Porque até a nossa própria humilhação pode se tornar motivo de glória para o coração pecador. Portanto, tenha cuidado. Mas o que nos cabe diante dessa palavra, meus irmãos, é dia após dia negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o caminho de Cristo. O que nos cabe, meus irmãos, é servir. É estar constantemente com o espírito de servo, porque nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. O que nos cabe, meus irmãos, é constantemente nos humilhar, sabendo, meus irmãos, que o que importa das nossas vidas é fazer conhecido o nome do Senhor e não o nosso. Porque o que fazemos é para a glória de Deus. O nosso dia não deve terminar com a nossa consciência tranquila de que fizemos boas obras. O nosso dia deve terminar com a certeza de que tudo que fizemos foi para a glória de Deus. Amém? Amém. Fica alguma dúvida, meus irmãos? Podemos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença. Queremos, Deus, depositar diante de Ti nossas vidas. Amém. Meu Pai, nós somos muito bons em olhar para os fariseus e apontar o dedo para todas as suas práticas reprováveis. E muitas vezes, Senhor, ao olhar no espelho, o que reflete, Pai, é a imagem de um fariseu.
Porque, embora sejamos cristãos, embora tenhamos recebido a revelação de que Cristo é o Filho de Deus e de que somos salvos por intermédio do seu sangue e do seu sacrifício, muitas vezes as nossas atitudes são reprováveis, como as atitudes dos fariseus, o que talvez recaia sobre nós ainda um perigo muito maior, porque nós temos o exemplo de Cristo, nós servimos a Cristo. E se comportar como um fariseu servindo a Cristo certamente é algo muito danoso. E te pedimos, Pai, misericórdia, porque não precisamos de outra coisa senão a Tua misericórdia, Senhor. Precisamos da Tua graça, meu Pai, porque somos pecadores. Precisamos da Tua graça porque até nosso serviço muitas vezes se torna motivo de orgulho e vaidade para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando queremos transmitir uma coisa que não somos. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nos preocupamos mais com aquilo que vão dizer de nós, com aquilo que o Senhor tem visto em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando somos muito bons em ser justos diante dos homens, mas falhamos em ser servos fiéis a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando viramos as costas para a cruz de Cristo e queremos a autojustificação através de obras. Não somos capazes de suportar esse fardo, Senhor. Vem nos depositar, Senhor, sobre nós o Teu fardo que é leve, o Teu jugo que é suave. Vem, Senhor, nos dar a certeza de que somos salvos por Ti, pela Tua obra redentora, e que isso garante a nós, Senhor, a vida eterna, e que isso, esse amor, essa graça, gera em nós a disposição de Te servir e de fazer a Tua vontade. Não por nós mesmos, mas para a glória do Teu nome. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde iríamos nós, se só Tu és o caminho? Para onde iríamos nós, Senhor, se só Tu és o bom pastor? Se só Tu és o guia, aquele que é o intermediador entre nós e Deus? Para onde iríamos nós, Senhor? Não é nosso mérito, não é nosso, Senhor, não é nosso benefício, não é merecimento, é graça, é bondade, é amor. Abre nossos olhos, Senhor, para compreender um pouco mais a dimensão do Teu amor que nos alcança. E livra-nos, Senhor, da vaidade de buscar títulos, da arrogância de depositar sobre outros um fardo que o Senhor mesmo não colocou sobre nós. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia de falar e não fazer. Livra-nos, Senhor, da disposição, da vaidade de querer os primeiros lugares, de querer, Senhor, o reconhecimento humano. A glória é Tua, Senhor. A Ti pertence tudo que fazemos, nosso viver, o nosso respirar, o nosso agir, o nosso fazer, o nosso falar. Ser engrandecido, Pai, em nossas vidas, é o que eu Te peço. Que não sejamos reconhecidos como nada, além de servos fiéis a Ti. Que haja, Senhor, nessa igreja, nessa comunidade, um espírito de humilhação. Que possamos nos humilhar constantemente diante do Senhor. Amém. E exaltar constantemente o Teu nome que é santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos.